Bom, o Rafael, ele é um cara que sempre quis ser médico, sempre quis esse cuidado com o outro. Ele é filho de uma empregada doméstica e de um pedreiro, tem uma irmã, inclusive, e esse cuidado pelo outro sempre esteve muito presente na figura da mãe dele. Ela sempre foi uma pessoa que gostava muito de fazer o bem para os outros, gostava muito de ajudar e sempre me trouxe para o lado de caridade também da igreja. Ela sempre foi muito católica, sempre me levou nas missas, me fez participar bastante. Ao longo da vida, eu tive muitos momentos que fortaleceram essa ideia de ser médico. Uma delas foi no ano de 2012, foi um momento muito difícil da minha vida. Eu tive uma infecção muito grave, fiquei alternando os dias entre UTI, quarto, UTI. Foi um momento muito difícil, mas que tiveram figuras médicas, técnicos, enfermeiros que fizeram toda a diferença. Dentre eles tinha uma médica chamada doutora Camila, que foi quem deu o primeiro atendimento quando eu procurei o hospital e depois cuidou de mim no HUSF. E ela sempre me tratou como um filho, nunca me tratou como um paciente, como só mais um paciente. E todo o cuidado dela me motivou e foi como se fosse uma confirmação de que era aquilo que eu queria para minha vida, era aquele cuidado que eu queria. A minha história com o Rafa começa em 2012. Eu estava de plantão no Bom Jesus, eu estava passando no corredor e aí as meninas da enfermagem me chamaram para ir na urgência que tinha um paciente. E aí eu cheguei na urgência, ele estava mal, estava meio confuso e ele estava na verdade com uma infecção de pele. E aí eu já fui direto, depois que terminou o plantão com ele, para a faculdade e lá ele foi para UTI e tudo. Tem umas coisas engraçadas até, porque assim, na hora que eu estava na urgência na faculdade com o Rafa, ele virou para mim uma hora e falou assim: doutora, você tem certeza que você é inteligente? Porque você é tão engraçada e tão bonita, você parece a Carolina Dickmann. Será que você é inteligente? Eu falei: Rafael, vocês têm noção que você tá na urgência só comigo? Eu tenho uma foto até que eu postei com ele há séculos atrás, né? No Facebook, que eu escrevi ainda, tipo, a felicidade das minhas manhãs. Na época que o Rafa tava internado, a minha mãe teve uma internação também na faculdade. Tipo, um quadro estranho, assim, grave. Eu tava naquela loucura de residência, plantão por fora, o meu filho pequeno e minha mãe internada, e o Rafa, ao mesmo tempo que, tipo, ele confiava super em mim, ele era o meu alívio, ele era quem me fazia relaxar nos plantões, da loucura que estava sendo a minha vida naquela época. E, bom, aqui vale a pena eu falar de Santa Paulina também. Minha mãe, como eu disse, sempre me levou na igreja, e uma das primeiras igrejas que a gente participou tinha uma frase de Santa Paulina que falava: nunca, jamais desanimeis, embora venham ventos contrários. Eu sempre levei essa frase em todos os momentos difíceis da minha vida. Lembrei da história dela, de todos os momentos difíceis que ela passou e foi sempre uma motivação. No hospital a mesma coisa e acho que foi tudo isso que me ajudou a melhorar. Bom, a minha história na parte de TI começa no ensino médio, quando eu fiz um ensino médio associado ao técnico em eletroeletrônica, tive muito contato com a TI desde então, isso em 2016, e sempre busquei uma vaga nessa área. Apareceu uma oportunidade em 2019 aqui na Santa Casa, eu vim fazer o processo seletivo para TI e, bom, rezando muito, fazendo a prova com bastante esforço, consegui essa vaga. Aí um belo dia eu tô aqui na Santa Casa, veio o Lucas, que era da TI, e falou assim pra mim: doutora, eu preciso te apresentar um funcionário novo da TI. Não entendi nada. Quando eu cheguei era o Rafa, e o Lucas já sabia que é o cunhado dele, né, da história toda. E aí quando eu vi, eu ainda falei pra ele: Rafael Prachedes da Silva. Ele falou: você lembra de mim? Eu falei: como que eu vou esquecer de você, menino? E ele, desde a época da internação, ele falava que ele ia fazer medicina. Como eu disse, meu sonho, minha vocação, eu sempre senti que era ser médico, cuidar dos outros, ter esse olhar investigativo e curativo. E desde pequeno eu queria isso, eu me preparei para isso. Entretanto, assim que eu saí do ensino médio, eu não consegui essa aprovação e eu tive que estudar por meio de cursinhos, etc. E sempre fui tendo que trabalhar também, porque, como eu disse, meus pais eles nunca conseguiram arcar com um cursinho mais pesado, um cursinho mais robusto para mim. E aí, para minha surpresa, em agosto, entre julho e agosto de 2020, eu fiquei sabendo da minha aprovação no processo seletivo aqui da Universidade de São Francisco. Aí o Rafa prestou algumas vezes,
e não deu certo de passar. E aí ele veio uma vez pra mim e falou que não ia mais tentar, eu fiquei muito brava com ele. E aí depois de uns meses ele veio me contar que ele tinha passado. Assim, conciliar o trabalho na TI, que era necessário, porque meus pais não conseguiam me manter, com os estudos da faculdade, um curso muito difícil, muito exigente, nunca foi fácil, sempre foi muito difícil. O Rafa, na verdade, ele é um ser humano fantástico, né? Um filho maravilhoso, acho que um namorado, é um namorado fiel, apaixonado, tudo. E ele nunca perdeu a essência dele desde sempre. Ele continua o mesmo Rafa que eu conheci com 13 anos. Eu acho que ele vai ser um médico fantástico. Desde que eu conheci o Rafael, que foi lá no ensino médio, ele já era muito focado e desde as primeiras vezes ele sempre me falou que queria ser médico e eu sabia que ele ia conseguir. Durante a faculdade, nunca me falou sobre desistir do curso, mas sempre, apesar das dificuldades, foi levando muito bem e fazendo em excelência tudo, tanto o trabalho, tanto a faculdade, sempre com um sorriso no rosto, muito simpático. Eu tenho a certeza que os pacientes vão ter muita sorte em ter ele como médico e com certeza ele vai ser um incrível profissional como ele já é como pessoa também. Desejo muito sucesso nessa trajetória e eu amo muito ele. Rafael, eu sou o Padre Hélio, capelão aqui da Santa Casa e gostaria, em nome de todos nós, parabenizar você por este momento da sua vida, por esta etapa, por tudo que você já conquistou, por toda a sua luta, seu empenho, dedicação, e que Deus te ilumine e te abençoe. Então vamos te entregar, olha, uma novena e uma medalhinha de Santa Paulina, ela que morou nesta Santa Casa, ela que rezou muitas vezes nessa capela, interceda por você, pela sua família e que Deus te abençoe, hoje e sempre. Amém. Eu acho que o que fica de lição de tudo isso é que a gente sempre pode acreditar nos nossos sonhos. E a gente tem que ficar atento com os sinais que Deus vai nos dando, porque tudo é possível se a gente acredita nele e se a gente confia nos seus planos.